E olha, eu quero falar um pouquinho de eleições, porque a campanha tem passado dos conhecidos insultos pessoais para cadeiradas em debates, e agora a gente acompanhou nesta sexta-feira uma tentativa ali de assassinato, né, o que a polícia está considerando como um atentado contra o candidato aqui de... Taboão da Serra. Taboão da Serra, quase que eu falei em Budas Artes aqui nessa região, aqui de Taboão da Serra. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com o Paulo de Jesus, que é advogado e professor de Direito Criminal. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Gostaria de saber como é que o senhor avalia, né? Porque o que a gente tem visto é uma escalada. Então, num primeiro momento, chama a atenção o fato de ofensas em debates, aí vem uma cadeirada, depois vem uma agressão com socos entre equipes, mas aí quando se escala para uma situação como essa, em que um candidato à reeleição tem o carro alvejado, né? É encaminhado para o hospital porque é atingido por um tiro, aí a gente está falando de uma situação extremamente mais grave. Muito bom dia. Bom dia a todos. De fato, há uma escalada da violência, o ciclo da violência, não é? Você tão bem mencionou, começa com as agressões verbais, físicas e agora degringolando numa tentativa de homicídio. Homicídio que está previsto no Código Penal, no artigo 121, e na modalidade qualificada, nós poderíamos apontar aí uma pena de 12 até 30 anos. Então, são cenas muito, muito fortes, não é? E é muito triste que nós estejamos enveredando por esse caminho na política, né? A política que deve ser o espaço para a solução das controvérsias, para a busca da paz social, e, de repente, durante o período eleitoral, eu, particularmente, não me recordo de um cenário tão violento, agressivo, e que não contribui em nada para o Estado democrático de direito. Trouxe mais cedo dados de um levantamento que foi feito pelo Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou com esse levantamento aberto aqui. Entre julho e setembro de 2024, 338 casos de violência contra lideranças políticas ou familiares foram reportadas aqui no Brasil. E, além disso, é o terceiro trimestre deste ano com o período mais violento da série histórica, então, desses boletins trimestrais. E esse caso envolvendo o prefeito, então, de Taboão da Serra, que vitimou, então, ele na sexta-feira, mais da metade dos casos de violência, então, são ataques a tiros quando estava dentro de um carro, então, agora nessa sexta-feira, como o caso do prefeito. Você consegue determinar que tipo de efeitos ou de que tipo de fatores que tem contribuído para esse aumento da violência? É possível determinar aqui, atribuir esse tipo de comportamento que a gente vem presenciando, não só com tiros, mas comportamento agressivo mesmo entre os candidatos, como a gente presenciou nos debates agora do primeiro turno? Eu costumo dizer que não é a legislação que muda o mundo, é o mundo que muda a legislação. Então, nós estamos vivendo essa onda de criminalidade em razão do comportamento inadequado daqueles que deveriam dar o exemplo, que no caso são os candidatos. Nós tivemos, principalmente na eleição em São Paulo, exemplos de violência, como bem mencionado no começo da matéria, violências verbais, violências físicas. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. E isso, de alguma maneira, ou melhor dizendo, de todas as maneiras, influencia a população. Então, para que nós possamos resolver essa situação, construir um cenário de harmonia, para, como eu disse, nós possamos ter o regime democrático dentro das leis, dentro do que preconiza a Constituição Federal, nós temos que ter o exemplo, em especial daqueles que devem dar o exemplo. E a sociedade tem um comportamento adequado, porque a legislação ela faz a sua parte. Ela, apesar de necessários reparos, existem as penas não são brandas, mas, infelizmente, a conduta das pessoas elas não conseguem ser reguladas na sua totalidade pela legislação. Doutor, o Acácio Miranda, nosso comentarista, está conosco também e vai participar dessa entrevista. Vai lá, Acácio. Professor, bom dia. Prazer falar com você. Bom dia. Nós falamos bastante sobre as formas de repressão. Então, a resposta que o Estado dá para esses casos de violência, como é o caso do crime de homicídio, como são as hipóteses de lesão previstas na nossa legislação.
Mas em termos de prevenção, você acha que a nossa legislação dá as respostas suficientes ou é necessário nós aperfeiçoarmos não só o nosso sistema social, mas a nossa legislação também nesse aspecto? Sem dúvida alguma. A legislação, ela é como um retrato e a nossa vida ela transcorre como um filme. Então, a legislação ela não consegue acompanhar a dinâmica social, ou seja, a legislação de hoje ela já não reflete exatamente a conduta das pessoas. Por exemplo, os cybercrimes são um exemplo claro dessa corrida que a legislação faz em face dos fatos. É evidente, o Código Penal ele tem seu nascedouro na década de 40 do século passado. Apesar de nós contarmos com legislações extravagantes, o fato é que a espinha dorsal da legislação penal brasileira é uma legislação bastante ultrapassada. Nós conseguimos, apesar disso, com as reformas pontuais, oferecer respostas minimamente adequadas para determinadas situações, mas não passa só pela legislação. Passa pelo comportamento das pessoas, pela educação, pelo exemplo, como eu disse agora há pouco, daqueles que devem dar o exemplo, ou seja, são aqueles que se dispõem a liderar, a comandar a nossa sociedade. A partir do momento que eles agem dessa maneira, a população, muitos, acabam se sentindo encorajados de agir dessa maneira. Então nós precisamos sim, você fala com muito acerto, de uma reforma legislativa para aperfeiçoar, para cada vez mais nós consigamos transformar essas fotografias em filme, ou seja, estarmos antenados aí com a realidade, com a vida real, mas é importante e fundamental que a educação e principalmente o exemplo dos nossos representantes caminhem nesse sentido. Professor, essa situação que aconteceu com o Aprígio, né, de Taboão da Serra, ela, segundo a polícia, pode ter o envolvimento também do crime organizado. E isso aí são situações que podem acontecer independentemente da situação envolvendo as eleições, etc. Mas o que eu gostaria de tratar com o senhor é sobre a influência da tecnologia, das redes sociais, nesses novos movimentos de violência que a gente acompanha. De que maneira que isso também tem de ser colocado em jogo hoje para análise das medidas que serão implementadas, das maneiras de tentar se prevenir que mais situações como essas aconteçam. Porque, em muitos casos, começa-se um movimento ali pelas redes sociais que acaba escalando e se tornando ou desaguando em algo mais violento quando esses candidatos estão expostos à sociedade ou à comunidade, enfim. Que tipo de influência que o senhor acredita que haja nesse novo momento que a gente está acompanhando de campanha eleitoral, que mistura essa parte física e mais prática com um recorte que a gente vê nas redes sociais? Até porque vai se aumentando esse acirramento político, né? Às vésperas do pleito, enfim, a gente está às vésperas do segundo turno e aí parece que esses casos acabam aumentando, né? Nós temos resposta legislativa. Eu fico bastante aflito quando eu vejo não há uma resposta legislativa penal para essas situações. Nós temos lá, no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, que são os crimes contra a honra, as difamações, calúnias e injúrias praticadas no ambiente cibernético, tem resposta legislativa. Não é a resposta adequada, não é a resposta ideal, mas existe resposta, existe consequência jurídica para isso. É a primeira eleição que nós estamos vivendo essa avalanche de recortes à internet, dessa virulência digital, principalmente pautada pelos candidatos. Então, acredito que essa experiência muito valiosa vai servir para que nós nos aprimoremos para as próximas eleições. É preciso que nós tenhamos um controle efetivo, não um controle das redes sociais nem da internet. Não se trata de controle, mas nós não podemos tratar a internet como a terra de ninguém. Nós não podemos tratar a internet, as redes sociais, como se pudesse ser feito qualquer coisa, porque não pode ser feito qualquer coisa. Inclusive, já existe legislação, como os artigos que eu acabei de mencionar. Então, existe consequência, só que nós precisamos, em razão, como eu disse, da dinâmica dos fatos, da dinâmica da internet, nós aprimorarmos a investigação para que as punições cheguem a tempo. Porque quando a internet causa um dano a alguém, esse dano praticamente se torna irreparável, porque ele se alastra, ele viraliza, e para que nós possamos resolver isso, acaba ficando bastante complicado. Então, a gente precisa realmente se debruçar nisso, os nossos deputados federais e senadores precisam regular isso de uma maneira, principalmente quando nós estamos diante de um cenário eleitoral. No caso do atentado específico vivido pelo prefeito de Taboão da Serra, seria, né, se for comprovado que de fato se enquadra em crime eleitoral, seria lesão corporal para fins eleitorais? Existe essa tipificação?
Não, então, seria um crime doloso contra a vida, do artigo 121 e seguintes do Código Penal. Uma tentativa de homicídio, doutor? Tentativa de homicídio, claro, evidente. Ainda mais, o homicídio ele tem duas possibilidades no campo doloso. Pode ser um homicídio simples, que a pena vai de 6 a 20 anos, ou o homicídio doloso, que vai de 12 a 30 anos. Quando o doloso qualificado? Quando é por motivo fútil, torpe ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O que nos parece, acompanhando a boa matéria que foi apresentada agora há pouco, que preenche esses requisitos do qualificado, doloso qualificado. Só que agora existirá a investigação, o devido processo penal para que seja julgado perante o tribunal do júri, se assim for entendido pelo juiz. Acácio, por favor. Professor, a gente trata, e até pegando um gancho na pergunta da Soraya, a gente trata, principalmente no universo político agora, de dois mundos, por vezes muito próximos, por vezes inconciliáveis, que é o mundo real e o mundo da internet. E nós temos acompanhado, nos últimos tempos, um desdobramento, um esforço dos nossos legisladores para que a legislação que nós temos seja aplicada a esse mundo da internet também. Em termos de legislação material, em termos de tipificação de crimes, você bem disse, a gente já tem os instrumentos para isso. Agora, em termos de investigação, em termos de julgamento, a nossa legislação acompanha essa necessária velocidade? Há necessidade de nós aperfeiçoarmos a nossa legislação processual ou os instrumentos que nós temos hoje já são suficientes? Não, uma excelente pergunta, porque ela me permite fazer uma justiça, porque são duas situações bastante diferentes. Nós contamos com brilhantes e excelentes policiais civis e policiais federais, cada qual na sua esfera, para promover a investigação. Da mesma maneira, no judiciário, os magistrados, promotores, todos, em sua maioria, estão comprometidos com a investigação e também com uma boa distribuição da justiça. Só que é preciso de aparelhamento. Vamos falar primeiro da investigação. A polícia tem que ter aparato técnico, aparato tecnológico para poder fazer a investigação de uma maneira correta, de uma maneira séria. Não é como nós vemos nos filmes americanos, todo aquele recurso. A polícia civil, ela vive muito mais do esforço do policial do que propriamente do aparato técnico disponibilizado para os policiais, uma remuneração inadequada, os policiais não recebem aquilo que merecem, aquilo que é devido, pois são aquelas pessoas que colocam o distintivo no peito e vão nos defender na rua, vão promover investigação para elucidação dos crimes. Então são duas frentes que precisam ser vistas. A primeira delas, uma boa e justa remuneração dos policiais e também dos profissionais do judiciário e, da mesma maneira, um aparato tecnológico, em especial para as investigações, para que nós possamos dar resposta. Uma porcentagem absurda de crimes não são elucidados justamente por não atender esse binômio de valorização das polícias. De repente aparece uma matéria dizendo que um policial está envolvido numa polêmica envolvendo crimes ou coisa que o valha. Isso é uma minoria. Nós não podemos tomar a minoria pela esmagadora maioria de bons policiais que nós contamos. Então, repito, é preciso valorizar as polícias e, ao mesmo tempo, permitir que nós tenhamos um aparato tecnológico para que eles possam fazer o seu trabalho e dar uma resposta que a sociedade espera. Paulo de Jesus, muito obrigado por conversar conosco nesta manhã de sábado. As portas estão sempre abertas por aqui. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. Um forte abraço. Até breve.